estou iniciando a gravação e nossa primeira aula vai ser sobre modelos atômicos. E eu acho que ele está. Deixa eu dar um F11 aqui. Calma aí, deixa eu só dar uma pausa, interromper o compartilhamento, porque agora está em tela cheia. Então, deixa eu voltar a apresentar a tela inteira para vocês. Vou apresentar essa tela. Então, vai ficar aparecendo aí a minha aula mesmo, tá? Então, agora vocês estão vendo, né? Qualquer coisa, apertem aí o botão de levantar a mão. Eu não estou vendo a tela de vocês. E vamos seguir o baile. Opa, calma aí. Acho que eu vou pular para outra janela, que aí fica mais fácil de eu. Tá, beleza. Que aí eu estou usando duas telas aqui, fica mais fácil. Ok. Então hoje a gente vai falar sobre o elemento básico, né? Assim, a questão dos modelos atômicos. Eu dou uma aula até para um curso de auxiliar de farmácia, que eu falo como que, por exemplo, se criou a alquimia, né? Como é que se chegou ao modelo, por exemplo, de farmácia. Mas tudo está relacionado, né? A questão da gente explorar a natureza, tentar entender os modelos atômicos. É bom que a Rita está aí, mas assim, claro que desde a antiguidade isso vem sido discutido. Alguns termos eles datam da própria Grécia, né? Mas o interesse do homem sobre os elementos, né? Por exemplo, coisas que perduram até hoje, de alguma forma mitológica, mas de alguma outra forma até real. Assim. Vou dar um exemplo, por exemplo, a questão da matéria ser dividida, né, entre fogo, terra, água e ar, né? Está muito relacionado não à constituição química da matéria, mas sim, por exemplo, aos estados da matéria, né? Que a gente tem o sólido, líquido, gasoso e o plasma, né? Que seria o fogo. Né? Então, o homem, bem ou mal, nessas experimentações, ele conseguiu criar modelos, né, que explicassem a sua própria realidade. Modelar é isso. Né? Eu trabalho, como eu falei, eu trabalho na área de hoje com sistema de informação também. Eu modelo o mundo, assim, eu trabalho com objetos, trabalho com classes, trabalho com abstrações, e tudo isso está se baseando nas modelagens que a gente faz do mundo real. Né? Então, modelar, na verdade, é como se a gente criasse uma maquete que pode ser reproduzível. Não sei se é reprodutível ou reproduzível, mas assim, que a gente possa reproduzir esse modelo. Né? Então, quando eu pego e vejo uma realidade, experimento ela e trago aquilo para minha experimentação e eu consigo reproduzir, ou seja, eu criei um molde daquela realidade, aquilo acaba sendo o que eu posso chamar de modelo. Né? E os modelos atômicos eles vão se basear nisso e vão estar, claro, relacionados também ao movimento, à forma de como o pensamento científico evoluiu ao longo do tempo. Né? Óbvio que ele foi super influenciado pelo iluminismo, né? O pensamento cartesiano no século XVII, XVIII, XIX, né? Que foi o boom de todas as ciências que a gente vai chamar aqui de naturais, bem aspas aí, mas essas ciências da natureza elas evoluíram muito nesse período, justamente porque o pensamento ele começou a ganhar uma certa racionalidade, né? Tanto para dedução quanto para indução, e os modelos eles foram evoluindo muito rápido até chegar ao que a gente tem hoje, que foi o modelo mais aceito, principalmente no que se desenvolveu no século XX. Né? No primeiro momento, eu falei sobre os modelos, então quando a gente fala de modelos, é uma representação em uma escala reduzida de um objeto, uma obra de arquitetura ser reproduzida em dimensões normais, como por exemplo o modelo de um navio. Né? Então, por exemplo, quando eu mostro para vocês algum tipo de desenho, alguma estrutura, esse modelo ele pode ser uma representação em pequena escala ou grande escala daquilo que abstraído de uma realidade. É uma representação. Né? No caso dos modelos atômicos, a gente vai ver que é uma escala maior, né? É uma escala superdimensionada daquilo que a gente não consegue ver, que é a constituição da matéria. Né? E, obviamente, os modelos eles, nas artes plásticas eles vão ser um desenho, um objeto, ou pessoa cuja reprodução estética trabalha o artista. Né? Você pode
criar modelos, né? Ou moldes, né? Talvez seja um nome mais senso comum em relação a isso. Então, quando a gente trabalha com os modelos, é como se você criasse moldes da nossa realidade que você pode reproduzir nas suas dimensões normais, né, das dimensões reduzidas. Não sei se vocês já viram, por exemplo, a representação a gente tem até lá no Motivação, já usei bastante, mas, por exemplo, a gente tem moldes de elementos químicos e são em escalas aumentadas de como que você distribui espacialmente os elementos químicos e acaba fazendo algum sentido para a gente quando a gente olha, né? Eu tenho uma visão espacial, uma visão fotográfica muito boa, então, claro que às vezes eu consigo ter uma abstração melhor quando eu estou trabalhando, mas nada, por exemplo, vai me, me tirar a consciência daquilo que eu tô vendo. Por exemplo, quando quando eu fiz na escola química, era muito abstrato, né? Eu não via as coisas, né? Eu tinha que acreditar no que estavam me falando. Quando eu fui para a faculdade, que eu fui para os laboratórios, eu via de fato aquela experimentação da realidade, aquela experimentação sendo trazida à realidade para mim. Então, aquilo obviamente trouxe alguma materialidade. Mas ainda assim, o exercício da química é um exercício de fé, né? Tipo, vocês têm que acreditar no que eu estou falando, no que eu estou dizendo, naquilo que é cientificamente aceito. Tá? Não que isso possa mudar, mas, por exemplo, tem um laboratório, um pessoal que faz pesquisa. Não tem o botão de levantar a mão, né, William? Verdade. Não sei o que fizeram com esse botão. Fomos abstraídos nesse modelo de levantar a mão. Mas podem falar aí, não tem problema não. Agora eu estou conseguindo, inclusive, ver o chat. O que eu estava falando? Por exemplo, tinha um laboratório, um pessoal lá na farmácia da Faculdade de Fundão. Não é aqui na UF, não. Mas eles tinham um laboratório que fazia modelagem espacial de medicamentos e testava eles para ver se em modelos fisiológicos, isso tudo em 3D, tá, gente? Modelos de medicamentos e modelos de receptores fisiológicos que se encaixavam para ver se ia ter ação terapêutica ou não. Isso eram modelos espaciais em 3D. E ainda se faz esse tipo de experimentação. E olha que interessante, né? Esse tipo de modelagem, ela cada vez mais vai estar presente na nossa realidade. A gente tem inteligência artificial, a gente tem o machine learning, né? Que são formas de você abstrair a realidade, mas de tal forma que você reproduz ela tão fielmente que você pode testar esse modelo dentro de um sistema computacional. Esse modelo, por exemplo, ele cada vez está mais amadurecido, mas, por exemplo, testar drogas sem você precisar, por exemplo, testar num animal, né? Ou não precisar testar em tantos animais para ver se um medicamento vai funcionar ou não, ou testar em bactérias, ou vírus, ou fungos, enfim. Hoje em dia, cada vez mais está presente, por exemplo, a questão do próprio sofrimento animal, a ética em pesquisa, vai testar menos em seres humanos também. Tudo isso também está relacionado a gente poder ter hoje cada vez mais capacidade de modelar a nossa realidade. Tá? E aí, quando eu vou para a Grécia Antiga, a gente tem o Demócrito, que ele trouxe a primeira ideia racional do átomo. O que ele dizia? E aí vem o termo que origina o átomo e fica, né, como um nome que persiste, né? O senso comum acaba assumindo o átomo como aquilo que A é não, né? É um prefixo, que diz que tomo é divisível, ou seja, você não consegue dividir. Existe uma partícula elementar que constitui todos os elementos, todos os seres, todos os objetos da natureza, que é indivisível. Tá? Então, esse termo indivisível foi cunhado aí pelo Demócrito 4 anos no século IV a.C., né? Então 400 anos antes do ano zero, né, digamos assim. E aí a gente tem essa ideia de fato de que existe uma ideia racional e alguém pensa e fala assim, cara, se eu for dividindo a matéria, né, eu pego assim, ele fala isso, né, eu vou rasgar um papel, aí vou rasgando, vou rasgando, vou rasgando. Vai chegar um momento ali que vai ter um pedaço que eu nunca mais vou conseguir dividir. Né? Claro que ele não tinha instrumental para isso, mas ele percebeu, né, a partir de uma dedução, que
era possível que você tivesse elementos que não seriam divisíveis. É porque, assim, a ideia dele é uma ideia muito forte ainda, né? Porque a gente está chamando de, o que a gente chama de átomo, vocês vão ver aqui na aula que é divisível sim, né? Mas as partículas elementares que ainda constituem o átomo, a não ser que a gente consiga fazer com que elas se dividam, elas passam a ser partículas elementares indivisíveis, né? É que o átomo passou a ser o senso comum, mas de fato ainda existem os elétrons, os nêutrons e os prótons que são divisíveis em partículas partículas menores, mas essas partículas menores o homem ainda não conseguiu medir ou descobrir se existe algo menor do que essas partículas. Mas de fato a gente consegue chegar a elementos únicos e indivisíveis dentro da constituição de todo o nosso universo. Tá? Então, essa ideia racional do átomo, ela ainda persiste, só que o elemento que a gente passou a chamar de átomo ao longo dos anos, a gente foi descoberto, e a gente vai ver aqui essa questão da modelagem, como que isso foi se perdendo de alguma forma, porque foi se descobrindo que o que se chamava de átomo não era de fato indivisível, mas o átomo passou a ser essa unidade fundamental que constitui toda a matéria, que a gente pode reproduzir isso nas reações químicas, enfim. Como eu já falei, a questão da porção da matéria, né? E aí eu boto aqui a casca de laranja, né? Então, tem a música aí do Fábio Júnior, né? Metade da laranja. Aqui nossa laranja ela vai sendo dividida, 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 até chegar ao último gomo aí, que seria o nosso átomo, né? Olha o salto que a gente deu, né? Eu ia falar salto quântico, né? Como que esse modelo ele dividiu durante muito tempo, né? A gente teve momentos aí muito difíceis em relação aos avanços ou a documentação dos avanços daquilo que era descoberto, e obviamente a nossa perspectiva aqui é muito ocidental, né? Por exemplo, tem um livro que é muito legal, que super recomendo, que é uma tradução horrível, se chama O Físico, né? O livro é uma tradução ruim da palavra The Physician, que é que physician em inglês é médico, e em português foi traduzido para o físico, mas é a história de um cara que eu acho que no século XVII ou XVIII ele vai até que hoje se Bagdá e descobre que a medicina era muito mais avançada do que tinha, por exemplo, na Inglaterra, né? E muitas das descobertas que a gente teve de avanço científico vieram realmente do Oriente, né? Então a gente tem aqui está muito voltado para o pensamento ocidental. Mas de fato, o modelo atômico, né, ele foi realmente repensado novamente, fora aquela história dos alquimistas que queriam saber a pedra filosofal, né? A pedra filosofal nada mais é do que uma forma de você usar um elemento que pudesse transformar todos, né? Tinha o ouro, a prata, que a gente vai ver mais para frente, os metais nobres, né? Como é que você consegue transformar metais simples em metais nobres, né? E esses metais nobres, não, obviamente, também eram elementos químicos, já estavam de alguma forma catalogados há muito tempo, né? Se a gente for ver os símbolos alquímicos, tem lá, eles estão muito relacionados à questão dos signos, né? Mas tem elementos que na alquimia eles são muito documentados, como por exemplo o ferro, o ouro, a prata, né? O próprio cobre. Então eles já existiam de alguma forma a sua documentação, mas não se sabia exatamente que modelo que se trabalhava. Quando veio Dalton, ele sugeriu que os átomos eles eram esféricos, rígidos e indivisíveis ainda, tal qual bolas de bilhar. Só que o modelo de Dalton ele já começa a dizer, porque o Dalton ele teve um avanço sensível em relação a essa questão das substâncias divisíveis. Ele falava assim, ó, não é porque o modelo lá do Demócrito ele falava que os elementos existia um elemento indivisível, um só, né, que era a base de toda a matéria. No caso do Dalton, ele já diz que existem átomos com elementos que têm diferentes propriedades, mas todos os átomos do mesmo elemento eles são exatamente iguais. Então aí já é uma diferença muito grande.
né? E aí que você começa a entender por que existe o ferro, por que existe o ouro, por que existe a prata, o hidrogênio, o oxigênio, o enxofre, que era super documentado também pelos alquimistas. Então, essa questão não era só ser indivisível, mas existiam essas bolas de bilhar, como eu mostrei ali para vocês, e cada uma com características diferentes. E bolas de bilhar, digamos, do mesmo tamanho, né, do mesmo elemento, elas tinham propriedades muito parecidas ou iguais. Tá? E aí você começa a ter um avanço aí sobre essa questão do modelo atômico. E olha que legal, além disso, o Dalton, a gente vai falar sobre estequiometria, né, lá a questão de reações químicas, mas ele teve aí um insight muito importante, que ele disse assim, que os átomos não se alteram, né, quando formam componentes químicos. Né? Então, cai um. Me dei um ok aí porque eu tirei o fone. Tá, beleza. Então eu vou continuar falando. Talvez eu estou usando o fone agora do próprio computador. É, mas os átomos eles não se alteram quando formam componentes químicos. Que cai muito na lei de Lavoisier, né? Que é a ideia de que tudo é. Que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Quando vê a radioatividade, isso tudo vai por terra, né? Mas, mas ainda continua fazendo algum sentido. Mas a ideia do Dalton, por experimentação também, era o seguinte: que os elementos, eles quando se combinavam, eles formavam novos elementos, mas os átomos não se alteravam. Gente, isso é revolucionário. Ou seja, você entender que não houve alteração, né? As propriedades daquela matéria, houve uma alteração de propriedade, mas a sua constituição permaneceu igual. Então isso faz com que o modelo de Dalton seja extremamente aceito, né? Porque ele fazia sentido, somente porque ele experimentava muito do ponto de vista químico. Trazendo aqui uma trivia para vocês, né? Uma curiosidade é que o Dalton, né? Ele também tinha uma condição que ele mesmo documentou, né? Que era a questão da percepção das cores, né? Debilitada, né? Sobre o verde e o vermelho nesse espectro aí, e veio aquela condição que a gente chama de daltonismo, né? Está relacionado ao Dalton. Para quem não sabe, como eu já falei que eu sou farmacêutico, então o tempo todo eu vou fazer paralelos da química com a biologia, né? Principalmente no que diz respeito à questão dos fármacos ou alguma curiosidade que possa inclusive ser importante para vocês refletirem durante a prova do Enem, que são curiosidades, mas que quando a gente chega lá na prova, a gente vê que muitas questões se misturam, né? Principalmente nessas duas disciplinas, tá? Isso aqui eu já falei, né? Que não se perdem. E aí essa constatação aí final é o quê? Que as reações químicas elas correspondem, na verdade, a uma reorganização dos átomos. Né? Ele não tinha noção do que internamente tinha dentro dos átomos, mas ele sabia que havia uma reorganização da sua distribuição espacial e aquilo dava novas propriedades para os elementos depois de uma reação química. Tá? Já o Thompson, olha só, é interessante, né? Que é quase inversamente exponencial. Né? A gente teve de 400 a.C. até 1800, ou seja, 2.200 anos, para chegar até o modelo de Dalton. Já Thompson, ele traz um modelo dele mais para o século, ou seja, a gente mudou de ordem de grandeza. Percebam isso. Né? A gente foi de 2.000 anos para depois de 100 anos. Né? Então vocês veem que a ciência, depois dessa fase, digamos, iluminada, ela as descobertas, obviamente tem várias descobertas em paralelo. Até recomendo um livro chamado Livro da Ciência, que ele é muito interessante. Ele tem uma timelinezinha, assim, dizendo várias descobertas que aconteceram e ela meio que segue uma linha temporal. E vocês vão ver que nesse período mesmo, né, do século XVII, 17, 18, 19, né, e o 20, obviamente, a gente teve várias outras revoluções científicas, mas principalmente nesse século foi muito é, fértil
em relação às ideias sobre principalmente a parte de física, biologia e química. Óbvio que as ciências também, teve muita coisa ruim que aconteceu também, deu margem inclusive a algumas guerras, mas nesse caso aqui, do ponto de vista humano, científico, isso foi muito importante. E o Thomson, ele fez o quê? Ele fez um experimento em tubos a vácuo com gás que era aplicado uma determinada corrente elétrica, que foi isso aqui, né? Ele tinha um cátodo e um ânodo. Sim, Laura, é o que eu expliquei. Eu estou gravando, tá? O que eu estou apresentando para vocês. E os próprios slides eu coloco lá no Classroom, tá? Eu coloco no Classroom eu coloco os slides, os exercícios e a gravação que eu fiz. Que eu vou jogar lá para o YouTube e aí eu coloco o link e ele já faz o trabalho dele e deixa disponível, tá bom? Mas isso não é para você fugir da aula não, tá? Então continua aqui com o professor, que é bom vocês ficarem fazendo pergunta, apesar de não estar aparecendo a pergunta. Vou falar. A Laura perguntou, professor, esse conteúdo vai ficar disponível? Sim. E ela respondeu, tá bem. E aí o que o Thomson fez? Ele percebeu num modelo em tubos a vácuo que era aplicada a corrente elétrica. Ele fez algumas constatações, ou seja, existia um raio catódico, né, que saía de um elemento, de uma parte negativa, uma parte positiva, e a partir daí ele falou, se existe alguma coisa transitando aqui entre o negativo e o positivo, né? E assim, negativo e positivo para vocês, gente, sempre pense o seguinte, é convenção, tá? Sempre sobre quem é o positivo e quem é o negativo. Isso foi convencionado para onde a corrente elétrica anda, né? A gente passou a chamar isso de ânodo e de onde ela sai passou a ser chamado de cátodo, né? E aí convencionou-se que o positivo é um ânodo e o cátodo é um negativo, mas isso é convenção, tá? Eu poderia falar, por exemplo, que o elétron é positivo. Isso soaria muito esquisito para quem já viu a parte de química. Então a gente mantém a convenção, que é o que, digamos, cientificamente ou socialmente na ciência é aceito, tá? Mas isso são convenções. Quem decidiu que é positivo, que é negativo? Não. Isso aí foi decidido, mas é arbitrário. Mas hoje em dia já está socialmente aceito essa convenção, tá? Então, isso deu margem. Eu gosto dessa imagem, né, que algum espertinho deve ter usado um Chromecast, alguma coisa assim, com entrada AV, e consegue ver uma Netflix no tubo de imagem. Mas de fato, essa explosão de raios catódicos, né, nessa base aqui, é o que fez com que a gente assistisse televisão, porque esses raios eles podem ter cores distintas, né? Que é isso que a gente tinha televisão de tubo de imagem, era exatamente assim. Hoje a televisão de LED, 4K, né? São outras formas de você fazer a exibição, mas o mais interessante, né? Bom, eu sou de uma época que a gente botava assim a cara na televisão e ficava sentindo a eletricidade estática, e a avó falava assim, menino, você vai morrer, você vai ter câncer, essas coisas assim, né? Era engraçado. O que o Thompson ele constatou? Que ele percebeu que esses raios que passavam de um lado para o outro tinham partículas menores que os átomos. Opa! Se existem partículas menores que os átomos, essas partículas então estão dizendo que se o termo indivisível tem alguma coisa menor do que ele, significa então que ele não é indivisível. Se existem coisas menores que ele, então ele pode ser dividido, né? E esses raios eles apresentavam uma carga eletronegativa. E essas partículas foram denominadas elétrons. Além disso, o que ele propôs? Que é o famoso pudim de passas. Que os átomos possuem um aspecto de pudim de passas e não algo sólido, como por exemplo o Dalton propôs, né? E esse pudim ele tinha uma massa positiva não maciça, com várias peças carregadas negativamente, distribuídas uniformemente, parecendo passas. Exatamente. Esse termo, esse desenho aqui não ajuda muito, mas eu fico devendo para vocês, porque eu gosto muito mais da imagem de um pudim de passas. E aí se faz a tradução, ninguém coloca o nome correto, mas o pudim de passas em português é mais conhecido como manjar, né? Quando você tem a ameixa e
aquela massa de leite, né? De um flan de leite misturado. Mas é importante a gente saber o seguinte, que a carga negativa seria exatamente as nossas passas e a carga positiva, o nosso pudim de leite, seria essa massa que acolhe a ameixa. Né? E essa massa esférica ela é positiva e as ameixas seriam negativas. E aí ele já vem com o nome de elétrons. Já o Rutherford, olha só, ordem de grandezas: 2110, 10 anos. Então, olha como a gente foi tirando zeros, né? 2000 tira um zero, 200, mas aí é só o dobro. Mas assim, fomos mudando de ordem de grandeza até chegar os modelos mais aceitos, né? Então é como se realmente a gente teve uma escala exponencial inversa, né? Foi dividindo por 10 o tempo necessário até fazer novas descobertas. O que o Rutherford fez? Isso deu base, obviamente, para a radioatividade, lá com a Marie Curie, né? Mas o que ele fez? Ele bombardeou lâminas finas de ouro com partículas alfa, olha só, partículas alfa radioativas, e percebeu que possuíam trajetórias diferentes. Então a gente já estava no momento, a gente já estava falando de radioatividade. E aí isso permitiu que esse bombardeamento de uma fonte radioativa numa lâmina de ouro, obviamente aqui, deixa eu ver se eu botei, não, numa lâmina de ouro, ele percebeu o seguinte, que essa lâmina de ouro, ela tinha 3 comportamentos em relação às partículas, né? E tudo isso aqui estava envolto de um antiparo, né? Fluorescente que captava aquilo que ele estava recebendo, digamos assim. Tinham elementos que batiam e voltavam, ou seja, partículas que ricocheteavam. Tinham partículas que se desviavam e batiam depois da lâmina de ouro, ou seja, e aí você já começa a perceber que havia um espaço, e obviamente existe um espaço vazio aqui, que fazia com que os elementos passassem. Só que eles sofriam desvio, e aí a gente vem com a questão da carga elétrica, né? Porque a carga elétrica da lâmina de ouro, havia alguma carga que desviava o caminho dessas partículas que não iam parar em linha reta. E tinham partículas que iam direto, ou seja, partículas que não tinham carga. Né? Isso já deu uma ideia e que ele fez algumas constatações. E constatações foram essas. A maior parte das partículas alfa atravessava a lâmina sem sofrer desvios. Ou seja, ele concluiu a partida, olha só a observação e a conclusão. Ele falava assim: a maior parte do átomo deve ser vazio. Nesse espaço, que ele chamou de eletrosfera, devem estar localizados os elétrons. Porque, gente, o que segura, né? O que faz com que a gente tenha o nosso sentido de tato e a gente não atravesse a parede, igual a Kitty Pryde, né? Eu sou um aficionado por X-Men. De fato, é só a questão da carga elétrica. O que faz com que a gente não caia aqui pela gravidade, né, no centro da Terra, são as atrações eletrostáticas entre os elementos que seguram a gente para poder ficar preso e ter alguma sensação de solidez. Tá? Mas esse espaço, e aí esse espaço que a gente vai ver lá ainda no modelo atômico, que essa eletrosfera, para vocês terem uma ideia, o raio da eletrosfera ele é 7.500 vezes maior do que a distância entre Plutão e o Sol. Gente, é muito espaço vazio. É muito espaço vazio. Mas as interações elétricas, elas ainda permitem que, aí no caso, os elétrons que estão nessa nuvem eletrônica, permitem que algumas substâncias passem, né, no caso a partícula alfa, mas que a grande maioria se mantenha coesa, ou seja, ligada, né, sem perder a sua estrutura fundamental. Né? E aí ele também fala que algumas poucas partículas alfa não atravessam a lâmina e voltavam. Então ele fala, ó, deve existir no átomo uma pequena região onde está concentrado sua massa. Ou seja, existe uma eletrosfera e existe um núcleo. E ele fala ainda, algumas partículas alfa sofriam desvios de trajetória ao atravessar a lâmina. E aí, porque eles já sabiam que a partícula alfa tinha carga positiva. Então ele fala, o núcleo do átomo deve ser positivo, o que provoca uma repulsão nas partículas alfa. A gente vai ver lá em radioatividade, e
cara, eu tenho fé que vocês vão ficar até o final para ver minha aula de radioatividade, tá? Acredito muito nisso. Mas de fato, ele já chegou à ideia de que existiam partículas positivas que desviavam as partículas positivas que incidiam sobre esse átomo, tá? Então, aqui nesse modelo de Rutherford, ele praticamente fechou o modelo atômico, né? Então ele sabia que existia uma carga positiva no núcleo e negativa em órbita, semelhante inclusive ao sistema solar, como eu falei para vocês. Então ele chamou esse núcleo com próton e, obviamente, essa parte da eletrosfera estava recheada de elétrons, tá? Eu falei aqui, ó. E aí ele levou a concluir que o raio do átomo é 10 mil vezes maior do que o raio do núcleo, né? Então, assim, o raio realmente do núcleo, da eletrosfera, é muito maior do que o próprio núcleo. Ele é muito pequeno, mas obviamente ele exerce uma atração eletrostática muito importante aí dentro dos nossos elementos. Só que o Bohr veio com outro posicionamento que, primeiro, tinha que se explicar como que eu tinha tanta carga positiva, né? O Rutherford falou isso também, né? Mas que vocês veem que o intervalo continua, aí agora começa a ser cada década, né? Mas para manter esse modelo, se eu tinha tanta carga positiva dentro do núcleo, eu tinha que ter prótons, tá? Porque eu tinha que ter uma partícula neutra que neutralizasse a repulsão eletrostática entre os elementos. E além disso, o Bohr determinou que os elétrons dentro da eletrosfera também orbitavam em órbitas diferentes, igual os planetas mesmo, né? Só que obviamente não essa órbita elíptica que a gente tem, né, da Terra e dos outros planetas em volta do Sol, mas com características diferentes. A gente vai ver, mas provavelmente hoje não, mas a gente vai ver essas características e vai estudar elas como funcionam, tá? E aí eles descobriram as propriedades dos átomos a partir de todas essas constatações. Não vou entrar nisso aqui não. Eu vou deixar a aula finalizada aqui, porque aí para cada aula eu vou fazendo 1.1, 1.2 e eu quero explorar bastante algumas informações e fazer exercícios com vocês também. Mas assim, o mais importante que eu quero que vocês saibam é o seguinte, que o átomo ele é feito de um núcleo que vai ser feito de prótons e nêutrons. E vai ter uma eletrosfera que vai ser feita de elétrons, certo? Obviamente, vocês vão perceber que os elétrons eles estão super distantes do núcleo, 10 mil vezes o raio da eletrosfera em relação ao raio do núcleo. Significa que quem é que transita pelo espaço com muito mais facilidade? São os elétrons, né? Por isso que a gente tem a corrente elétrica nos elementos metálicos, né? Por isso que a gente tem as ligações químicas, e as ligações químicas nada mais, nada menos são do que associações entre eletrosferas de átomos diferentes, tá? E é aí que a gente começa a entender, a partir desse modelo, tudo passa a fazer sentido. Obviamente, a gente vai falar um pouco sobre números quânticos, né? Porque eu vou falar sobre os orbitais, mas existem núcleos, níveis de energia, digamos assim, dentro dessas camadas, tá? E aí isso vai fazer, por exemplo, com que um cara chamado Mendeleev fizesse a classificação periódica dos elementos, né? Porque quando a partir da distribuição eletrônica, que também vai estar relacionada, a gente vai ver na próxima aula, que a distribuição eletrônica está totalmente, distribuição eletrônica de elétrons mesmo, está totalmente relacionada à distribuição também do núcleo, né? Principalmente relacionado aos prótons, tá? E esse equilíbrio da quantidade de prótons com os de elétrons vai dizer o que cada elemento é, né? Vão dar as propriedades da matéria, e isso permite também que a gente classifique eles dentro de um sistema de classificação que é chamado de classificação periódica, que vai ser um tema de uma aula mais lá para frente. Mas a partir daí a gente consegue entender sobre as propriedades dos átomos. Gente, dúvidas? Façam perguntas. Estou todo ouvidos.
tiverem dúvidas. Essa parte é um pouco mais tranquila. Ah, que bom. Eu vou amaciando o coração de vocês, tá? Eu sei que deve ter muita gente que não gosta de química, não gosta de exatos, mas assim, eu vou tentar fazer com que essa jornada também de explicação para vocês. Não, fica tranquilo, Lívia. Eu vou tentar fazer com que essa jornada seja bem tranquila, vou tentar explicar. Eu tenho super paciência para explicar toda a matéria, tá? E eu quero que vocês entendam, tá? Eu não quero que vocês gravem, eu quero que vocês entendam o que eu estou explicando, né? Então, entender toda essa parte de construção dos modelos atômicos, obviamente vai chegar numa parte que a gente vai ter que fazer conta, mas entender esse modelo vai ficar muito mais simples quando vocês forem trabalhar com as questões. E, gente, química, por incrível que pareça, grande parte da química do ensino médio são regras de três, tá? São regras de três. Entender regras de três faz com que a gente possa entender praticamente tudo no mundo. E eu acho que assim, tudo se resolve com regras de três, tá? Então, se vocês entendem os conceitos, fica muito mais fácil da gente poder desvendar esse mistério que talvez para alguns seja maior, outros menor, que é a química, tá? Vocês estão dispensados. Se vocês quiserem continuar, fiquem à vontade. Se vocês quiserem falar sobre outras coisas também, fiquem à vontade. Falar sobre amenidades. Eu também adoro falar sobre amenidades. Vou contar um segredo, porque como eu sou mais velho, eu vou dar aula trote para os calouros esse período. Já estou há 3 períodos dando aula trote. O bom de ser idoso é isso. Deixa eu ver se eu estou... Vou mudar de fone aqui. Não sei se meu fone está funcionando. Eu vou parar a gravação aqui.